Queridos irmãos e amigos que acompanham o nosso canal, o canal da igreja no YouTube, estamos aqui nessa noite para mais uma comunhão especial. Estamos retomando o desfrute de mais um livro no projeto Livro na Minha Mão. Estamos iniciando esse livro. Sua família está pronta para o arrebatamento? É uma pergunta bastante forte e contundente. Graças ao Senhor que Ele tem nos dado a sua palavra abundante e muito rica, uma palavra de despertamento, também uma palavra que nos edifica, que nos tira de nós mesmos. E esse estudo que temos feito de maneira complementar nas quartas-feiras tem esse objetivo também. Além do nosso alimento diário, além da palavra da Bíblia, que é a palavra pura de Deus, o Senhor tem nos dado muitos livros complementares que nos ajudam, nos trazem luz. E esse livro é mais um desses que o Senhor quer usar para nos abençoar, nos edificar, nos tirar de nós mesmos, do nosso comodismo e nos levar para dentro da sua vontade. Ó Senhor Jesus. E esse é o encargo do Senhor nesses dias, né? Especialmente nessa era final, que nos aproximamos da volta do Senhor. Deus quer produzir um grupo de vencedores. E é exatamente esse grupo de vencedores que será arrebatado. Esse é um tema bastante discutido no meio cristão. Esse livro não tem objetivo escatológico, é um livro bem fininho. Ele não busca trabalhar esse assunto arrebatamento, explorando o aspecto escatológico dele. Na verdade, o encargo aqui é trabalhar o princípio do arrebatamento aplicado ao nosso viver. Quando se fala em arrebatamento, alguns versículos são importantes de serem mencionados, né? Mateus capítulo 24, versículo 40 a 42, no sermão profético do Senhor, ele fala claramente: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, essa expressão será tomado, de maneira abrupta, diz respeito ao conceito de arrebatamento. Aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo também fala algo sobre o arrebatamento. Ele começa no versículo 13, dizendo: não queremos, porém, irmãos, versículo 13, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Diz respeito à vinda do Senhor. Em 17 ele usa a expressão clara do arrebatamento. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Então esses versículos mostram essa experiência profética que nós teremos, os cristãos vencedores que alcançarem uma condição adequada, um viver na presença do Senhor, eles serão então arrebatados, né, para o encontro com o Senhor. Existem várias implicações que envolvem essa experiência. Nosso objetivo, irmãos, é mostrar a aplicação
desta condição de alguém que pode ser arrebatado, aplicado à vida familiar. Ou seja, como produzir uma família que esteja pronta para o arrebatamento. Se nós olharmos aqui em Lucas 17, que é um texto similar ao de Mateus 24, né? Versículo 34, Jesus falou o seguinte: digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Então a cama aqui já mostra o quê? Que existe uma família dentro do ambiente, né? Olha só. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Então aqui, de maneira bem aplicativa, podemos perceber que existe uma família aqui. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, como alcançar um viver familiar, né, um casal, e aqui podemos estender para os filhos, né, uma condição onde a nossa família será arrebatada para Deus. Ó Senhor Jesus. Vivemos nesses tempos muito próximos da vinda do Senhor. E o arrebatamento será um prêmio, será um galardão para aqueles que estiverem vivendo de maneira adequada, servindo e agradando o Senhor, né? Aqui em Efésios, capítulo 4, ó Senhor Jesus, versículo 1, Paulo nos mostra: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, posso afirmar que nós, como filhos de Deus, nossa família, marido, esposa, filhos, conquistados por Cristo, alcançados pelo Evangelho de Cristo, temos uma vocação. E a nossa vocação é nos encontrar com Cristo. Quem sabe por meio do arrebatamento. É uma esperança que deve queimar em nosso coração. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós andemos de modo digno dessa vocação. Então aqui nesse capítulo, aqui para frente, capítulo 4, 5 e 6 de Efésios, Paulo nos apresenta como que se desenvolve esse viver de modo digno. Apresenta algumas características desse viver, né? Ele fala da verdade, da graça, fala da luz, do amor, do Espírito. São características de um viver que agrada a Deus. Então, mas esse viver, Paulo mostra a partir do capítulo 5, se desenvolve nos nossos relacionamentos. Então, de maneira muito prática, o apóstolo Paulo nos apresenta aqui várias facetas dos nossos relacionamentos, né? Principalmente a faceta do relacionamento familiar, marido e mulher, e também pais e filhos. Ó Senhor Jesus. Isso é muito significativo para nós, porque mostra que todo o nosso viver espiritual precisa redundar num viver familiar que expressa Deus. Na verdade, irmãos, o melhor termômetro da nossa vida espiritual se mede exatamente na vida familiar. Talvez você seja um irmão ou um cristão bastante ativo na sua igreja, ou no serviço da igreja, até mesmo na pregação do Evangelho, mas na sua vida familiar existem brechas, falhas grotescas, que causam dano no seu casamento, e também junto aos seus filhos, e também junto da parte dos filhos para com os pais. Muita coisa pode acontecer aqui. Então, qual é o nosso desafio?
como obter uma família, um viver familiar que esteja pronto para sermos arrebatados com Cristo. Ó Senhor Jesus, se nós colocássemos o termômetro hoje na nossa vida familiar, nossa rotina familiar, ela está cheia da presença de Deus. Os nossos relacionamentos familiares expressam Deus, edificam, encorajam, motivam, estimulam. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse livro vai nos apresentar um segredo riquíssimo, uma dica, um princípio preciosíssimo, que diz respeito ao encabeçamento de Cristo. Na verdade, o segredo para produzir uma família que seja pronta para o arrebatamento, que nós lemos em Mateus, lemos em Lucas, também em 1 Tessalonicenses, é se nós desenvolvemos um viver diário, debaixo do encabeçamento de Cristo. Efésios, voltando um pouquinho agora no capítulo 1, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo nos ajuda aqui. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Então essa palavra convergir aqui diz respeito ao encabeçamento de Cristo. Na verdade, convergir aqui é colocar Cristo no centro de todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Todo o nosso viver familiar precisa convergir para Cristo. Isso é prático. Nossa casa precisa ser uma casa, um lugar de oração, onde os membros da família oram, leem a Bíblia, desfrutam de Cristo. Ó Senhor Jesus. Uma casa onde se prega evangelho, onde se cuida de pessoas, onde se apacenta. Senhor Jesus. Está muito dentro do falar atual do Senhor, né? Famílias que pregam o evangelho, que saem para pregar o evangelho, ou que pregam o evangelho nos locais onde eles convivem, que cuidam de pessoas, que pratica a rede de cuidado. Uma família que serve o Senhor, onde os membros da família estão envolvidos no serviço da igreja. Isso é o quê? É convergir para Cristo e ao mesmo tempo convergir para a igreja. Ó Senhor Jesus. Na verdade, Cristo precisa ser o centro do nosso viver familiar. E a igreja precisa ser a tônica, a igreja tem que ser o viver da nossa família. Cristo com a nossa vida e a igreja como o nosso viver. É uma expressão que nós já usamos muito no passado, né? Esse é o segredo. Esse é um viver que produz uma família pronta para ser arrebatada. No capítulo 1 de Efésios, voltando um pouquinho ainda, versículo 3 nos mostra o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você quer isso? Toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Isso está reservado para aqueles que estão debaixo do dispensar de Deus. Uma família que está vivendo debaixo do encabeçamento de Cristo desfruta de todas as bênçãos de Deus. Todo o dispensar de Deus
Ó Senhor Jesus. Esse é o nível do viver familiar de alguém que está vivendo essa realidade. Aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 17 nos fala: se pela ofensa de um só, e por meio de um só, entrou a morte, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que está reinando em nossa casa? Está reinando a morte? Ou está reinando a vida? Ó Senhor Jesus. Os que estão em Cristo, debaixo do encabeçamento de Cristo, reinarão em vida. Esse é o desejo de Deus para a nossa casa e para a nossa família. Mas para isso, nós precisamos desenvolvermos a atitude de nos submeter à vontade de Deus. Nós voltamos lá em Efésios, voltamos rapidinho, no capítulo 1, versículo 3 nós já lemos, mostra toda essa esfera das bênçãos, do dispensar de Deus que Ele quer derramar sobre a nossa família, a nossa casa. Mas o versículo 4 mostra: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o bom prazer da sua vontade. Olha que interessante. Sermos uma família que tem prazer em fazer a vontade de Deus. Desfruta da vontade de Deus. Desfruta da bênção, da presença de Deus. Ó Senhor Jesus. Todas as bênçãos que diz respeito à igreja são também para as famílias que estão em Cristo. Uma miniatura da vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Mas para isso nós temos que ser aqueles que buscam a vontade de Deus, que se submetem à vontade de Deus, que desfrutam do bom prazer. A vontade de Deus é um beneplácito, é uma alegria para nós. Ó Senhor Jesus. Ou será que nós valorizamos mais o mundo, as coisas do mundo? Os projetos do mundo são aqueles que predominam em nossa família. Ou é o projeto de Deus? Ou é a vontade de Deus? Ou é o beneplácito da vontade de Deus? Depende para onde nós estamos convergindo. Ó Senhor Jesus. Então, nosso desafio, queridos irmãos, é convergir nossa família para Cristo. E convergir nossa família para a igreja. Todo o nosso andar, o nosso viver, os nossos projetos, os nossos planos, precisam estar debaixo do dispensar de Deus, da vontade de Deus. Nossa oração, nossa consagração, nossas necessidades também precisam ser apresentadas a Deus e serem encabeçadas por Ele. A partir daí, nós nos tornamos, ou nos tornaremos uma família que está pronta para ser arrebatada. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é o sentido desse livro. Esse é o foco desse livro. Produzir uma família que está pronta para o arrebatamento. Você está preocupado com isso? Ou você acha que não é importante? Eu tenho buscado a Deus individualmente, eu tenho cooperado com a igreja, mas essa pergunta é para
mexer conosco. E a sua família está pronta para o arrebatamento? O seu viver familiar é um viver que está produzindo pessoas para serem arrebatadas? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o capítulo 1 desse livro, que é o capítulo que está sendo proposto por nós nessa comunhão de hoje à noite, né? Teremos uma sequência agora, nas próximas 4 quartas-feiras, onde será ministrado cada quarta-feira um capítulo. Mas o capítulo 1 desse livro, ele vai apresentar para nós, de maneira muito clara, o que é essa ordem divina, o que é esse encabeçamento espiritual que precisa reger a nossa casa e a nossa família. 1 Coríntios capítulo 1, tem um versículo que dá um pouco de medo. É um versículo muito forte, muito contundente, que às vezes gera reações não muito boas em alguns irmãos ao ler, né? Por não entender o que está aqui de fato. Diz o seguinte: quero, entretanto, é uma afirmação forte do apóstolo Paulo para uma igreja que vivia muitos problemas de encabeçamento. Muita confusão, muita disputa de espaço. E Paulo foi bem categórico aqui para os coríntios. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Temos aqui uma ordem, a chamada ordem universal do encabeçamento divino. Aqui é algo que Deus estabeleceu e que funciona de maneira muito orgânica. E é por meio dessa esfera, dessa linha, que Deus dispensa sobre nós a sua vida. E essa vida nos alcança individualmente e também nos alcança como família. Quando nós não entendemos isso, nós podemos cair numa mentira de Satanás, né? Num versículo, num capítulo idêntico, só que em 2 Coríntios, capítulo 11 também, aqui agora no versículo 3 também, tem um receio do apóstolo Paulo. Ou seja, não tem nada de errado com 1 Coríntios 11, 3. Isso aqui é a ordem universal estabelecida por Deus. Agora, 2 Coríntios 11, 3, tem um risco. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. O que é perfeitamente normal, estabelecido por Deus, muitas vezes se torna uma grande confusão. Aí fora, nem se fala, né? As coisas estão terrivelmente deturpadas com a ação do mistério da iniquidade. As pessoas entraram em muitas ideologias malignas, e um versículo como esse seria uma aberração para eles. Mas muitas vezes, irmãos, na nossa vida da igreja, sutilmente, nós também caímos em confusão e perdemos a simplicidade, a pureza devidas a Cristo. E também podem surgir confusões na nossa vida familiar. Por isso esse texto é importante, porque se nós vivermos isso, nós seremos grandemente abençoados em nossa família. As famílias da igreja serão abençoadas, a igreja será abençoada, o Senhor Jesus irá arrebatar o seu povo. Ó Senhor Jesus, vai desencadear um monte de ações no plano de Deus, né? Vamos ver isso aqui em seguida. Não é pouca coisa,
Esse é o centro do trabalhar de Deus no universo, é por meio dessa linha do encabeçamento. Ó Senhor Jesus. Na verdade, irmãos, viver debaixo do encabeçamento dessa ordem divina é bênção, não é desmérito. Deus criou homem e mulher. Se você abrir em Gênesis capítulo 2, 1 vai nos mostrar isso, versículo 27, vamos abrir rapidamente, né? Gênesis 1, bastante conhecido esse texto, versículo 27. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No capítulo 2, versículo 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que ele seja idônea. Então Deus criou o quê? Homem e mulher. Essencialmente, ambos partiram de Deus. Olhando para a ordem de 1 Coríntios capítulo 11, 3, os dois aparecem no elo, no mesmo elo de Deus. Então, essencialmente, são iguais, fazem parte do mesmo elo, né? Ou são elos dentro do elo principal, que corresponde à ordem divina de encabeçamento universal, né? Mas estão em posição e função diferente, né? Vamos lá. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem o cabeça da mulher. Mas em Cristo, nós somos iguais. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 3, versículo 28. É isso? Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo, são iguais em Cristo, porque Cristo, ele é o elo principal dessa dinâmica do dispensar de Deus e da ordem de Deus. Então, essencialmente, em Cristo nós somos um, nós somos iguais. Mas, do ponto de vista do corpo, existem diferenças, né? Então, se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, veremos isso. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Também aqui podemos incluir, quer homens, quer mulheres. E todos nós, ou a todos nós, foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então o corpo é composto por muitos membros. Então, olhando para essa figura do corpo, podemos encaixar aqui homem e mulher. Ó Senhor Jesus. Na verdade, irmãos, tudo que Deus faz é perfeito. Não existe uma hierarquia nessa ordem. Existe uma complementação de funções e posições dentro de uma unidade completa em Cristo Jesus. Aleluia. Que visão maravilhosa. A serpente quer tirar isso de nós, quer colocar dúvida, quer colocar interrogação, quer produzir ideologias, outros tipos de igualdades malignas que causam a destruição da vida familiar. Mas a ordem divina está aqui. Ó Senhor Jesus. Por um lado, Cristo é aquele elo central que une todas as coisas.
onde Deus dispensa tudo que Ele é, que Ele tem, e por meio de Cristo, Ele alcança o homem e alcança a mulher, e produz essa linha divina, orgânica, perfeita, maravilhosa. Aleluia. Mas esse Cristo também, Ele preenche todas as coisas. Olha só o que diz em Apocalipse capítulo 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ó Senhor Jesus. Então, para as irmãs, para as mulheres, talvez se sintam desprestigiadas por estarem no final da ordem. Na verdade, Cristo está lá. Ele é o primeiro e é o último. Ele preenche todas as coisas. Estamos todos dentro de um mesmo elo, um mesmo dispensar. Ó Senhor Jesus. Então não caia na mentira da serpente. Estar debaixo dessa ordem do encabeçamento de Deus é uma grande bênção. É maravilhoso demais. E o que Deus está fazendo hoje, irmãos, é, por meio desse encabeçamento, Ele vai restaurar todas as coisas nesse universo, que está debaixo da usurpação de Satanás, que é o inimigo de Deus. Olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. E então virá o fim. Aleluia! O fim virá. A desordem universal produzida pela serpente vai acabar. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Esse é o processo que Deus está levando a cabo hoje, Ele está executando esse plano hoje. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhes subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esse é o objetivo. Essa é a meta da ordem universal estabelecida por Deus. Isso é bênção demais. Isso é privilégio para nós, para nossas famílias, nossas casas, nos colocarmos debaixo dessa esfera maravilhosa. Deus está executando essa obra hoje. Aleluia! E aquele que começou essa obra, Ele há de completar. Olha só, o nosso encorajamento, Filipenses 1:6. Às vezes você fica desencorajado. Puxa, mas tem que ser assim mesmo? Tem que submeter? Ó Senhor Jesus, tem que submeter. Todos nós temos que submeter, até Cristo irá submeter. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Esse dia de Cristo Jesus é o dia que Ele mesmo também se colocará debaixo da submissão e Deus será tudo em todos. Aleluia. Não é bênção? É bênção demais. Aleluia. Se nós ganharmos essa visão e desenvolvermos uma vida familiar nessa perspectiva, irmãos,
Ó Senhor Jesus, olha que nós estamos cooperando para a execução desse plano eterno de Deus, né? Por isso Filipenses 2 também fala, versículo 5, tendes em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Olha o 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha o resultado, no 11, né? No 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tremendo. Então essa é a perspectiva da união entre homem e mulher, do relacionamento homem-mulher na base da nossa vida familiar. Que visão poderosa. Essencialmente, somos um em Cristo, mas em função e em posição, existe diferença entre homem e mulher. Mas tudo isso é para o encabeçamento de Deus, para o governo de Deus, é para a glória de Deus. Aleluia. Não permita que a serpente engane você. Se nós queremos produzir famílias que estejam prontas para serem arrebatadas, nós precisamos estar debaixo dessa linha maravilhosa, dessa ordem divina, desse fluir de Deus por meio de Cristo, nos governando e nos conduzindo a cada dia. Jesus é o Senhor. Esse capítulo ainda nos mostra, nos apresenta um aspecto também muito importante. Ele faz ele traz uma palavra de muito encorajamento para as nossas irmãs, para as mulheres. Ó Senhor Jesus, não se sintam desmerecidas por estarem na parte final dessa ordem de encabeçamento, né? Primeiramente, lembre-se que Cristo é o primeiro e o último. Mas, além disso, vocês foram colocadas aqui para serem aquelas que vão executar o plano de Deus. Na verdade, irmãos e irmãs, as mulheres são muito importantes, são muito estratégicas no plano de Deus. Deus estabeleceu características, Ele concedeu dons, habilidades muito especiais para as mulheres. Isso é muito perceptível na vida da igreja. E também precisa ser trabalhado na vida familiar, para que haja equilíbrio, para que haja harmonia, e haja um ambiente onde Deus governe, e famílias expressem a sua pessoa, o seu governo nessa terra. Ó Senhor Jesus. Na verdade, as mulheres, irmãos, elas têm uma missão muito especial, né? Esse capítulo nos mostra a posição das mulheres como aquelas que dão vida, produzem a vida. 1 Timóteo, capítulo 2, a missão da mulher. Capítulo 2, versículo 15, né? Todavia será preservada através da missão de mãe, e se ela permanecer em fé e em amor e santificação com bom senso. Então a missão de mãe, que Deus estabeleceu desde o princípio, por trás dessa missão existem características muito importantes. A mulher tem uma sensibilidade que o homem não tem, que Deus deu para vocês, mulheres,
para produzir vida, para gerar vida. Em momentos muito especiais no plano de Deus, Ele contou com mulheres para produzir, para gerar vida, para dar origem a homens, a processos importantes no cumprimento do plano de Deus. Isso está claramente em Mateus, né? O próprio nascimento do Senhor Jesus, capítulo 1 de Mateus. Vamos lá? Reforçar esse princípio. Mateus 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, uma mulher, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse ainda coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo teve caminho naquela mulher, na sensibilidade daquela mulher. Ó Senhor Jesus. Muitas vezes, irmãs, Deus quer dar uma virada na sua família. Ele quer dar uma virada na sua casa. E o Espírito Santo está ali. Ele precisa de um canal de sensibilidade para entrar ali e fazer uma virada. Produzir Cristo na sua casa. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Essa é a sua missão. Essa é o seu dom. Não bloqueie. Não seja enganada pela serpente. Mas seja sensível à ação do Espírito Santo. Maria foi sensível à ação do Espírito Santo e produziu Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Outra característica singular da mulher está em Lucas 8. Jesus percebeu isso no seu ministério, que foi cercado, onde ele escolheu homens para cooperar com ele, mas ele também se cercou de mulheres estratégicas. Olha só o versículo 1 de Lucas 8. Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 11, ou os 12, iam com ele. Aleluia! Tinha homens ali, valentes, sendo encabeçados por Cristo, cooperando com ele, exercendo a sua função, debaixo do elo do encabeçamento, submetendo a Cristo. Mas também tinha mulheres ali, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Ó Senhor Jesus! Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. É isso aí, a serpente não brinca não. Ela quer destruir a função das mulheres na igreja, especialmente nas famílias. Só tenha misericórdia. Mas essas mulheres aqui, elas foram curadas. Elas encontraram Cristo e se colocaram debaixo do encabeçamento de Cristo. E Joana, mulher de Cusa, apareceu o nome do marido. Isso mostra que ela estava debaixo de um encabeçamento, de uma submissão, de uma visão, de uma ordem divina. Procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Característica importante das mulheres aqui: cuidado. São especialistas em cuidar. Aqueles 12 ali eram 12 brutamontes, valentes guerreiros, mas não tinham essa capacidade de cuidar dessas mulheres, que cuidaram do Senhor com os seus bens. Então as mulheres, elas são articuladoras, detalhistas, sensíveis.
elas pensam, elas sabem como cuidar, muito mais do que os homens. Aleluia! Graças ao Senhor por essa ordem divina maravilhosa. Por isso não se sintam em desmérito, queridas irmãs. Ao olhar para 1 Coríntios capítulo 11, 3, sejam encorajadas. Vocês são as nossas ponteiras. As mulheres são as ponteiras no plano de Deus. Aqui ele encontrou algumas ponteiras importantíssimas, né? E para terminar, Lucas capítulo 1, versículo 38, né? Ainda falando de Maria, eu queria destacar exatamente essa capacidade de entrega absoluta que as mulheres têm, que é um modelo para nós. Tem muitos outros textos aqui nos evangelhos que mostram isso, né? O derramar de mulheres aos pés do Senhor. Mas olha só o que diz o versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor. E isso também é um modelo para os homens. Esse é o segredo de uma família que está sendo preparada para o arrebatamento. Uma experiência de consagração. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor quer contar com as nossas famílias. Ele quer arrebatar as nossas famílias. Mas para isso é necessário que nós tenhamos um viver de consagração. Ó Senhor Jesus. Maridos, esposas, filhos, o segredo da bênção está aqui. Recentemente, tivemos uma comunhão muito especial com o nosso irmão Ezra Mar e a nossa irmã Janine Mar, sua esposa, em nosso canal da igreja no YouTube. Interessante que ele falou sobre o tema, a importância da bênção dos pais. E nos mostrou que o segredo da bênção dos pais não está em boas técnicas ou ações, subterfúgios. Não é nada mecânico. E não é nada instantâneo. Mas é um processo de vida. É um processo de viver. Onde marido, mulher e filhos se consagram ao Senhor. Verdadeiras Marias como essas, se dando, se apresentando para fazer a vontade de Deus. Um viver de oração, um viver de leitura da palavra, de cantar hinos, de pregar o evangelho, de cuidado. Isso produz filhos conectados. Não haverá choque de geração, não haverá conflitos maiores. Por quê? Porque essa família está vivendo debaixo do encabeçamento de Cristo. O marido exercendo a sua função, a esposa a sua função, os filhos a sua função. E Cristo é tudo nessa casa, nessa família. Cristo é o centro dessa casa e dessa família. Foi essa Maria que conquistou José, que ajudou seu esposo e que produziu o Filho de Deus, que é o nosso Salvador. Que o Senhor possa, irmãos, produzir tais famílias em nosso meio. Que o Senhor possa nos despertar. Que nós possamos sair de todo sono, toda mentira, toda confusão da serpente. Que possamos, de fato, anelar que nossas famílias sejam arrebatadas. Que elas sejam estratégicas na igreja para cooperar com o Senhor e com o seu plano. O Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude e que vocês possam ficar muito encorajados em ler esse livro. É só o capítulo 1, diria assim, uma visão panorâmica, acho que seria o termo mais adequado, dessa
essa esfera, dessa linha do encabeçamento da ordem divina, destacando a função do homem e da mulher, e especialmente a importância das mulheres na economia de Deus, no plano de Deus, e para produzir essas famílias que serão arrebatadas. O Senhor possa nos abençoar, possa abençoar a sua casa, sua família, possa despertar o seu espírito e possa nos ganhar. E você possa continuar essa leitura, nos acompanhando todas as quartas-feiras, e também possa adquirir esse livro e possa lê-lo, né? Com certeza vai trazer muita ajuda para a sua vida e para a sua família. Jesus é o Senhor. Amém.